Olá, Vascaíno, tudo bem? Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz e vamos falar sobre as últimas notícias do nosso Vasco. Finalmente, né, o Pedrinho, com aquele negócio de não posso falar, agora que ele pode falar, nunca que fala, mas resolveu falar. Vai falar, marcou entrevista coletiva. Vamos falar disso também. E outra coisa, essa notícia que saiu da Rádio Tupi, não pode ser verdade. Tem que ser fake news. Essa história do Orechano, a gente vai bater um papo sobre isso daqui a pouco. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante porque ele ajuda a mais pessoas verem o vídeo, né? O YouTube só mostra o vídeo depois de uma certa quantidade de like. Quando você deixa o like, você ajuda muito o nosso trabalho. Vai lá, deixa o joinha, não paga nada, né? E se você não gosta do trabalho, deixa seu dislike, não tem problema nenhum. Entra na estatística e a gente tenta entender o que está acontecendo pela quantidade de dislike que for, para que a gente possa trazer um conteúdo cada vez melhor para você que está assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, poxa, não esqueça de se inscrever. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Agradecer mais uma vez aos 10 mil inscritos do canal, batemos meta essa semana, né? 10 mil inscritos, muito legal. Obrigado aí por vocês confiarem no nosso trabalho e acabam seguindo a gente, né? Se inscrevendo no canal, a gente vai criando uma rede de amigos e vamos batendo papo. Muito legal. Obrigado mesmo aí pela sua inscrição. E se você ainda não é inscrito, então se inscreve. Vai lá e ativa o sininho de notificações. Tá falado? Vamos para bater um papo sobre essas notícias do Vasco que estão saindo aí. Bem, antes da gente entrar na notícia, só um esclarecimento que alguns comentários do vídeo de ontem o pessoal colocou e o pessoal às vezes faz algumas confusões. Esse canal não é um canal de notícias do Vasco, tá ok? A gente aqui não dá notícia, eu não sou jornalista, não vou aqui dar notícias do Vasco. O que eu faço aqui é analisar as notícias do Vasco, né? Sobre a ótica de um torcedor apaixonado. É isso que eu sou, um torcedor apaixonado e que gosto muito de futebol e que faço comentários sobre as notícias que saem do Vasco. É só isso. Mas eu não estou dando a notícia, né? Claro que eu procuro sempre entender qual é a fonte. Por exemplo, vou falar agora da notícia que saiu do Orechano, vou dar a fonte, que foi a Rádio Tupi, né? Quando a fonte é muito esquisito, eu nem falo, nem faço comentário. Mas quando tá na mídia, tá no pessoal, a galera chama de hype, tem que comentar. E aí eu faço comentários sobre as notícias do Vasco, legal? Mas eu não sou jornalista, eu não dou notícias. A primeira notícia aí que a gente vai fazer uma análise, é a história da entrevista coletiva do Pedrinho. Finalmente, depois de muita pressão, ele se arrependeu, ele desbloqueou as redes sociais. Falei isso ontem, né? Que ele tinha bloqueado as redes sociais e agora ele desbloqueou, parece que se arrependeu, desbloqueou a rede, abriu de novo a rede social pessoal dele, tá aberta de novo lá, né? E aí resolveu marcar uma entrevista coletiva. Entendeu que precisa dar satisfação. Precisa, Pedrinho. Precisa dar satisfação. Agora, o meu problema, o que eu não entendo, assim, eu não tenho muita esperança, né? Na palavra não entender a esperança, é que os pontos que precisam ser questionados não vão ser questionados, né? Porque os repórteres que lá estão, que vão até essa entrevista, vão fazer aquelas perguntas bonitinhas, docinhas, de amiguinho, de coleguinha, né? Perguntinha fácil do cara responder e tudo. Ninguém vai apertar o cara, ninguém vai chegar e falar assim: ô Pedrinho, quem avaliou o Jean Davi? A pergunta tem que ser feita. Você jogou bola, você avaliou o Jean Davi? Por que um contrato de 5 anos com o Jean Davi? Quem foi o gênio da lâmpada que viu no Jean Davi um jogador que ia performar no Campeonato Brasileiro e ia ajudar o Vasco num contrato de 5 anos? Pô, quem é o gênio da lâmpada? É na tua gestão. Por que contratou esses caras? O que o Coutinho tem, Pedrinho? Qual o problema do Coutinho? É isso que nós estamos vendo? O Coutinho vai ser sempre isso? Jogador meia bomba, sempre meio machucado, sempre com medo, nunca podendo se entregar 100%, porque você pode se machucar. Essas perguntas têm que ser feitas ao Pedrinho, cara. Essas são as perguntas que estão precisando, porque na outra parte está indo bem, a gestão do Pedrinho está indo bem, o potencial construtivo está andando, está caminhando, os prazos furaram, ia começar em dezembro, já não vai começar, talvez em janeiro, mas enfim. Tá andando, tá legal, bacana, tá ok. Tem também a questão da briga com a C7 Partners, também tá andando, legal, tá bacana. O novo investidor não pode agora, porque tem esse imbróglio aí jurídico, ok, tá legal, faz parte e tá funcionando, tá indo bem. Mas a janela de meio de ano do Pedrinho e de sua turma foi muito ruim. E a galera tem que... Os jornalistas que lá vão estar precisam fazer esse tipo de pergunta. Por que a contratação do Jean Davi? Não, nós avaliamos. Quem é o responsável? Quem deu o sim? Quem falou, eu quero esse jogador no time do Vasco? Esse cara tem que vir. Quem foi? Isso tem que ser dito, Pedrinho. Tem que ser dito. É isso, essa é a pergunta que tem que ser feita. Duvido
que alguém vai fazer. Vamos fazer assim, no geral, né? Não, porque contratações que não acabaram, que não funcionando, não deram certo. Você trouxe o Emerson Rodrigues, trouxe o Jean Davi, trouxe o suíço lá, o Maxime Domingues. Essas contratações não deram. No seu ponto de vista, presidente, por que essas contratações não deram certo? Aí você pergunta desse tipo. Aí ele vai falar, não, é porque tem jogador que não está se adaptando, é assim mesmo, os jogadores entram, jogam. Claro que a torcida quer que o jogador chegue e jogue, mas não é assim, não é assim no Vasco. Nos outros times os caras estão entrando, estão jogando. Todo mundo que veio de fora está jogando, é titular. No Vasco o cara tem que passar todo um cronograma, ele tem que se adaptar, ele tem que ficar bem, ele tem que conhecer os amigos, os colegas, ele tem que se ambientar, senão ele sofre. Porra, muita frescura no Vasco, mas vamos ver o que vai acontecer nessa entrevista de quinta-feira, 2h da tarde em São Januário. Nós vamos estar juntos vendo essa história aí, sobre essa entrevista. Logo depois, no vídeo do dia seguinte, a gente vai fazer a análise da entrevista do Pedrinho, legal? Outra notícia que foi da Rádio Tupi, né, que é até a capa do vídeo hoje, que é do Orexano. O Orexano terminou a temporada dele na MLS e tem contrato com o Vasco, com o Cincinnati de empréstimo até dezembro desse ano, mas o time dele não disputa mais nada, foi eliminado agora e não vai para continuar no campeonato. Lá tem a parte final, né? Então tem os playoffs, decisões, aquele negócio lá de americano, e eles não vão, o time dele foi eliminado, então não tem mais compromisso esse ano. E aí a comissão técnica do Vasco está pensando, a comissão técnica, vou repetir que talvez você não tenha entendido, meu amigo. A comissão técnica do Vasco, não é a diretoria do Vasco, não é o diretor de futebol executivo, não é o presidente, o Pedrinho, é a comissão técnica está pensando em ligar para o Orexano para convencer ele a ficar no Vasco em 2025. Essa notícia ela é toda ruim. Se isso é verdade, eu acho que isso é fake news. A Rádio Tupi chuta muito, vive chutando. Eu acho que é mais um chute da Rádio Tupi. Se isso for verdade, olha, isso é um problema. Falta um pouco de discernimento, de senso. Porque se não vejamos, vai pedir para o Orelhano jogar no Vasco. Ele não conseguiu jogar no Vasco. Se vocês lembram, em 2023, o Vasco no sufoco, ele estava começando a crescer, estava começando a pegar titularidade com o Ramon Dias, estava jogando bem. Ele resolveu fazer a cirurgia da mão e deixar o time sem ele. O Vasco precisando do jogador. E ele resolveu fazer a cirurgia na mão. O Vasco falou, a gente bota um gesso, vai ficar legal. Se não ficar legal, em janeiro, na pré-temporada, a gente faz a cirurgia. Não, quero fazer a cirurgia agora. Ele preferiu não jogar. Ele deixou o time na mão. Esse é o Orexano. Quando chegou em janeiro, ele falou, não, eu não vou para o Uruguai, eu não vou fazer a pré-temporada não, eu quero sair do Vasco. Esse é o Orexano, cara. É esse cara que vocês querem no Vasco? Pra quê? É um menino mimado do cabelo prateado. Pra um cara que, no meio do campeonato, perdeu a posição, o Vasco contrata um outro jogador, ou qualquer outro jogador aparece, surge da base, jogando mais do que ele faz beicinho, faz biquinho, eu quero sair do Vasco. É isso? Esse é o jogador que vocês querem no Vasco? Um filé de borboleta. Mas ele é um cracaço na MLS. O futebol lá é outro futebol. Aqui é outra coisa. Aqui ele não aguentou o tranco. Ele não tinha corpo físico para aguentar, vocês esqueceram disso. Ele fez algumas jogadas, algumas partidas boas, fez. Ele tem habilidade? Tem. Ele sabe jogar futebol? Sabe. Mas ele não aguenta o futebol físico do Brasil. Ele não aguenta. Ele não tem corpo para isso. Ele não tem preparo físico, ele não tem estrutura física para aguentar o embate no 1 contra 1. E a posição dele é de 1 contra 1. Na MLS as coisas são mais fáceis, pô. A maior parte da galera lá não joga o que ele joga, pô. Aqui tu tem cara que sabe jogar bola, cara. E ele não consegue jogar em alto nível no Brasil. E aí ele fez beicinho que saía. E ele tanto é assim que não tem mercado, ele não consegue ser vendido para uma Europa, não consegue, ele vai ficar na MLS. O Cincinnati vai fazer a opção de compra, vai comprar. Mas para quê? Eu não acredito que isso é verdade. Porque se o Cincinnati já assinou com a possibilidade de fazer a compra, a diretoria do Vasco não vai permitir que a comissão técnica ligue pro cara para desfazer a compra. Ainda mais o Vasco com pires na mão precisando de dinheiro. Para mim isso é fake news. Mas saiu a notícia, estamos aqui analisando. Eu não quero esse cara no Vasco. Ele joga mais do que o... Quem mais? Joga mais de quem? Do que o Puma Rodrigues. Claro que ele joga mais do que o Puma Rodrigues. Talvez jogue mais até do que o Adson. Só que ele não quer jogar.
Só que ele é um cara cheio de mimimi, cheio de frescurinha, ele se quebra à toa, mas na MLS tem essa coisa. A MLS não dá pra comparar. O Messi joga na MLS. O Messi joga lá, cara, e aqui ele não joga. Essa aqui é a verdade, cara. Se o Coutinho for pra MLS, da MLS, vai jogar pra caramba lá. Na MLS o Coutinho joga, não joga aqui. O Souza vai jogar muito na MLS. O Alex Teixeira vai ser o novo camisa 10 da MLS, mas aqui não é. Essa é a verdade. Lá é uma terra ainda de ex-jogadores, cara, e de jogadores que estão em ascensão, que estão começando aí uma carreira, tal, que não vão a grandes lugares, não vão jogar no Real Madrid, não vão jogar na Inter de Milão, não vão jogar no Barcelona, não vão jogar na Premier League, não vão ficar lá na MLS. É um lugar para ganhar dinheiro. Legal, bacana, eu acho que é um mercado maneiro, bacana, show. É até legal de assistir alguns jogos e tal. Tudo bem, não é pelada, não. É um futebol legal, um jogo legal, bacaninha e tal. Mas é um jogo muito mais frágil do que o do Brasil, pô. Muito menos competitivo do que o do Brasil, com muito menos qualidade do que o do Brasil. Tá bom? Vamos rezar para que isso seja fake news, que isso não seja verdade. Bem, para encerrar, né, pedir para que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Já falei isso lá na abertura, a importância que é a sua inscrição. Paga nada, deixa esse like no canal, isso vai ajudar muito o nosso trabalho. Pedir para que, se você não for inscrito, vai lá, se inscreve no nosso canal, aproveita, ativa o sininho de notificações. Aproveitando e agradecendo aos 10 mil inscritos do canal, né? Vou dar um recado. Hoje nós estamos lançando o segundo canal, né, no YouTube da plataforma Gigante Vascaíno, que é o Gigante Demais. É um outro canal, é uma outra pegada, né? Também é análise de notícia. A gente não vai fazer algo muito diferente, porque a gente não é jornalista, não vai ficar catando notícia, né? Mas a gente vai fazer análise de notícia, mas de uma forma diferente, porque o YouTube tem um problema nas monetização dele com a questão dos direitos autorais, né? Então esse canal Gigante Demais, né, a gente vai conseguir trazer imagem, trazer lances de gol, lances da partida, fazer análise de como joga um jogador. Vai já começar agora no final do ano a especulação de contratação de jogador. A gente vai trazer vídeo dos jogadores lá, a gente vai começar a trazer esse tipo de situação e vai dar o problema do direito de imagem, mas a gente não tem interesse em monetizar o canal Gigante Demais. É só uma plataforma para que a gente possa trabalhar com vídeos e mostrar lances de partida, lances de gol, pedaços de entrevista coletiva, o cara falando, a gente analisando aquela questão ali, aqui, enfim, para ser um pouco mais didático. Às vezes a gente sente falta desse recurso e não dá para usar porque nós não temos o direito sobre a imagem, né? Você pode até usar, é permitido, mas você perde a monetização do vídeo. E como o canal Gigante Vascaíno tem a pegada da monetização, a gente prefere não fazer. Então vamos fazer isso no Gigante Demais. Então você, no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá lá já o link do Gigante Demais. Já vai lá, clica lá, se inscreve, né? Já vai ter vídeo à tarde. O primeiro vídeo entra de tarde. Sempre vai entrar, enquanto aqui entra às 11h30, meio-dia, às vezes 1h da tarde no Gigante Vascaíno, lá vai entrar no final da tarde, entre 5, 6 horas. Você se inscreve lá e é mais um entretenimento, mais um canal pra gente conversar. Tá legal? Então é isso. Comenta aí agora no vídeo o que você perguntaria pro Pedrinho. É isso aí. Qual a pergunta que você faria pro Pedrinho nessa coletiva de quinta-feira? E o que você acha dessa notícia do Orexano? Eu acho que é fake news. Espero que seja fake news. Eu não quero o Orexano no Vasco. Ah, mas ele joga futebol na MLS, joga futebol na China, na Arábia. No Brasileirão ele já mostrou que ele não consegue jogar. Futebol brasileiro não consegue jogar. E outra coisa, quando ele estava começando a se adaptar a jogar futebol, ele teve um problema na mão que podia resolver com gesso e ele preferiu abandonar o time. O Vasco brigando para não cair em 2023 e ele preferiu abandonar o time. Que se dane, eu quero fazer a cirurgia, porque o médico amigo dele da Argentina falou que o melhor era a cirurgia. Pô, o Vasco é um departamento médico muito sério. Os médicos do Vasco não iam fazer nada para prejudicar o atleta. Os médicos do Vasco são pessoas muito sérias. E o Vasco tem um nome a zelar no seu departamento médico. Nós não temos nenhum jogador que o Vasco tenha lesionado, cara. Isso não existe no Vasco. O Vasco sempre foi um departamento médico muito sério. E o DESP hoje, ele é sério demais, né? O Vasco sempre foi. O Vasco sempre tem um departamento médico muito sério. Mas hoje ainda é.
E hoje é mais sério ainda o Desp. Então, Alexandre, bola fora, não quer jogar do Vasco. E quando se recuperou da cirurgia, o Vasco fez a cirurgia, ele se recuperou da cirurgia e tal, ele abandonou o Vasco, né? Em 2023. Ele fez a cirurgia, foi para a Argentina, ficou se recuperando, fazendo fisioterapia lá, na mão, tal. Quando ele voltou no final do ano, já recuperado, para se apresentar para a pré-temporada, ele falou: olha, não quero jogar, quero ser negociado. Se eu não for negociado, prefiro ficar treinando à parte, mas jogar eu não jogo. Aí teve que convencer ele para jogar aqueles 2 ou 3 joguinhos do jogo do Carioca. O empresário falou: cara, é bom você jogar para aparecer, porque nós não estamos conseguindo negociar você para lugar nenhum. Aparece. Aí ele apareceu, fez 2, 3 jogos muito bons, conseguindo colocar ele lá na MLS, no Cincinnati. O Cincinnati vai fazer a opção de compra, eu tenho quase certeza disso, né? As notícias que estão nos Estados Unidos é que ele vai fazer a opção de compra. Então essa história da Rádio Tupi eu acho que é meio fake news, mas se isso for verdade, porra, pelo amor de Deus... Aí não dá, até aí é tiro o tubo, né? Eu não acho fazer uma bobagem dessa. Eu acho isso é bobagem, eu acho que esse cara é linha na pipa dele, manda ele embora, que joga futebol? Joga, mas não pro futebol brasileiro. E o Vasco é um clube do futebol brasileiro. O Orejano não consegue jogar aqui. Filé de borboleta, muito fraquinho, fez algumas partidas boas, mas a maior parte delas não foi bem. Torcida parece a memória curta. Eu não quero esse cara. Se vocês querem, perdoa, eu respeito a opinião de todo mundo, mas a minha opinião é essa. Eu não quero esse cara no Vasco, até pelo que ele fez com o Vasco. Né? Vasco numa situação muito complicada de disputando, de poder ir para a Série B, e o cara, pô, se fosse um joelho, a mão, podia engessar a mão, jogar com gesso, pô, um monte de gente joga, pô, ele não quis fazer uma luva e botar uma luva e jogar, não quis. Então, para mim, esse cara não é o cara que vai dar o sangue pro Vasco, não vai dar, nunca deu, não quis dar, então para mim tá fora. Tá bom? Gente, um grande abraço, fique com Deus, até o vídeo de amanhã, até o vídeo de logo mais no canal Gigante Demais. Gigante Demais vai ter um vídeo no final da tarde, dá um pulo lá, clica, já se inscreve e já assina o sininho de notificações, que quando for lá para as 5 horas, 5h30, vai ter um vídeo novo do Gigante Demais, tá bom? Olha, um grande abraço, fiquem com Deus, tchau.